boletim Coppola especial de resposta ao músico e youtuber Nando Moura. Essa semana ele publicou um vídeo intitulado Impeachment do Coppola. Por mais fantasioso que pareça, nesse vídeo ele afirma com absoluta convicção que a minha iniciativa de organizar o abaixo-assinado pela análise do impeachment do ministro Alexandre de Moraes é uma cortina de fumaça para blindar os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli. E o Nando vai muito além, ele me acusa de fazer esse teatro a serviço do presidente Bolsonaro. Claro que essa teoria da conspiração, além de falsa, é muito absurda. Normalmente eu deixaria quieto até para não dar palanque para desinformação. Mas dessa vez eu decidi gravar esse vídeo em consideração ao enorme público do Nando Moura, que merece saber a verdade. Independentemente de divergências políticas, que eu tenho com ele, a audiência do Nando Moura é formada por gente patriota, politizada, conservadora e temente a Deus. Portanto, além de serem pessoas que eu respeito muito, esse é um público com o qual eu me identifico pessoalmente. Então, se você é seguidor do Nando Moura, eu te faço um apelo. Assista esse vídeo até o final e exercite o seu ceticismo político. Abra a tua cabeça para questionar as falas e o comportamento também do seu influenciador. Em outras palavras, não tenha youtuber de estimação. E se eu te convencer que eu estou falando a verdade aqui, eu peço em retribuição um voto de confiança. Se inscreva no meu canal, pause o vídeo e compartilhe. E já que esse vídeo foi feito principalmente para conservadores, pense também numa pessoa conservadora querida para você e marque ela aqui nos comentários. Bom, hoje vamos começar aí com a ordem invertida. Então, antes de tratar dos fatos, vamos ouvir a opinião mirabolante do Nando Moura sobre as motivações que estariam por trás do abaixo-assinado. Por que o pedido de impeachment começa com Alexandre de Moraes e não com o Dias Toffoli, que começou essa palhaçada do inquérito das fake news? Por que ele mira no Alexandre de Moraes e não no Dias Toffoli? Simples. Porque o Dias Toffoli hoje é aliado do mito. É aliado do mito. Olha, realmente a explicação é simples, mas não tem nada a ver com a tese criativa do Nando Moura. Vamos desenhar? O abaixo-assinado não é pelo impeachment do Alexandre de Moraes. O abaixo-assinado é pela análise do pedido de impeachment, o que é muito diferente. E por que isso? Porque não adianta pedir o impeachment do ministro do STF se não houver uma denúncia por crime de responsabilidade já protocolada no Senado Federal. E se você promove uma mobilização popular sem o devido respaldo jurídico, todo o esforço pode ir por terra e ser desperdiçado. Por isso, Nando, ao invés de reclamar, de gritar, de espernear no YouTube exigindo impeachment de uma forma teatral, de uma forma abstrata, eu optei por aproveitar o pedido que já estava protocolado. Ou seja, o nosso abaixo-assinado tem uma reivindicação concreta, fundamentada, legítima e viável. E outro diferencial desse abaixo-assinado é que ele concentrou toda a pressão no presidente do Senado, que detém o juízo político para determinar o que entra e o que não entra em pauta. E é muito mais fácil influenciar um parlamentar do que dezenas dele. E pior é que está dando certo. A pressão foi tão grande que o senador Rodrigo Pacheco bloqueou as suas contas em redes sociais de tanto que estava sendo cobrado pela opinião pública. Então, sabendo disso, vamos retomar o questionamento do Nando. Por que Caio Coppola está indo em cima de Alexandre de Moraes e não de Dias Toffoli? Porque, infelizmente, os pedidos de impeachment contra o ministro Dias Toffoli foram todos indeferidos pelo senhor Davi Alcolumbre nos atos finais do seu mandato como presidente do Senado. E pior é que a minha ideia original era, de fato, incluir a denúncia protocolada pelo jurista Modesto Cavalhosa contra o ministro Dias Toffoli, que tramitou no Congresso com o código SF 13/2019. Mas quando eu entrei em contato com o escritório do professor, eu fui informado que o pedido foi indeferido em dezembro de 2020 e que não havia intenção de reapresentá-lo numa outra formatação. Ou seja, infelizmente, não havia fundamentação jurídica para incluir o ministro Dias Toffoli no nosso abaixo-assinado. Porque não dá para analisar o que não existe, Nando. E para quem insistir em não acreditar, tudo bem, a gente arranja tempo e desenha mais uma vez. Aqui. Senado tem ao menos 10 pedidos de impeachment contra ministros do STF. Todas as petições que tramitam na casa são de 2021. Reparem aqui nessa lista, Vejam como não existe nenhum protocolo de impeachment em desfavor do ministro Dias Toffoli.
Mas calma que a conspiração terraplanista 4D vai longe e desconhece limites. É só uma cortina de fumaça. E aí você fala assim, por que esse pedido de impeachment não começa com Gilmar Mendes, que é o ministro que mais afrontou a população brasileira? Porque Gilmar Mendes pegou a relatoria do caso Flávio Bolsonaro. Então eles colocam lá a cortina de fumaça em cima do Alexandre de Moraes. Bom, vamos ao primeiro parágrafo do abaixo-assinado que claramente o Nando Moura não se deu ao trabalho de ler. No lamentável ensejo do aniversário de 2 anos do inquérito 4781, o inconstitucional inquérito das fake news, blá blá blá. E olha lá embaixo o que vem antes da minha assinatura como autor do texto. Brasil, 15 de março de 2021, primeiro dia do 3º ano do inquérito das fake news. Pessoal, não é muito óbvio que o objetivo do abaixo-assinado é tratar das ilegalidades praticadas no âmbito do inquérito das fake news, as violações ao sistema acusatório, a liberdade de expressão, a imunidade parlamentar, a liberdade de imprensa? Ocorre que os protagonistas dessa aberração jurídica são justamente os senhores Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. A lista de maldades do senhor Gilmar Mendes é outra, né? E, de qualquer forma, o único pedido de impeachment que tramita contra ele no Congresso só foi protocolada depois do lançamento do nosso abaixo-assinado. Portanto, Nando, era impossível incluir Gilmar Mendes e Dias Toffoli num abaixo-assinado pela análise de pedidos de impeachment, porque esses pedidos simplesmente não existiam. E como você mesmo disse... Você tem direito às suas opiniões, mas você não tem direito aos seus fatos. Estes são fatos. Fatos. Sim, esses são os fatos. E eles não têm nada a ver com a sua narrativa falaciosa, como nós vamos ver agora. É só um teatro, o impeachment de Caio Coppola é um teatro, porque eles blindam aqueles que são aliados de ocasião do mito, como Gilmar Mendes, que pegou a relatoria do Flávio Bolsonaro, como Dias Toffoli, que se tornou o maior aliado do mito. Não, peraí. Eles blindam o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli? Eles quem, cara pálida? Você não pode estar falando de mim. Olha o que eu disse sobre o ministro Gilmar ao vivo em rede nacional mês passado no Liberdade de Opinião da CNN. Como o ministro Gilmar se tornou uma referência nacional e mundial na soltura de corruptos condenados, eu confesso que meu juízo sobre ele não é dos melhores. Por isso, no intuito de oferecer um outro ponto de vista ao espectador, eu recorro à opinião dos pares e destaco falas do ministro Luiz Roberto Barroso dirigidas diretamente ao ministro Gilmar Mendes na sessão plenária de 21 de março de 2018. Peço licença para uma interpretação. Você, Gilmar Mendes, é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Vossa Excelência não consegue articular um argumento. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas, é bilis, ódio, mau sentimento. Vossa Excelência, Gilmar Mendes, nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude, não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não o da justiça. E os outros 2 ministros do STF citados no vídeo do Nando Moura, os senhores Cássio Nunes e Dias Toffoli, também foram devidamente endereçados nas minhas críticas republicanas. O Supremo Tribunal Federal não é mais um ambiente de excelência, mas sim um ambiente das excelências. E, por sinal, esse pronome, Vossa Excelência, tornou-se uma mera formalidade de tratamento que não reflete a envergadura moral, muito menos brilhantismo intelectual. Quais as obras jurídicas de relevo produzidas pelo senhor Cássio Nunes? Qual que é o resultado das tentativas do senhor Dias Toffoli em ingressar na magistratura por concurso público? Onde que está a exigência constitucional do tal notável saber jurídico? Teve o mesmo destino que a expressão Vossa Excelência. Virou uma questão protocolar, num colegiado que está desmoralizado. Então é isso que o Nando Moura chama de blindar os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli? A propósito, coincidentemente, depois que eu fiz esse comentário, eu saí da grade de programação da CNN Brasil. E vejam só que curioso, né? A audiência do meu último vídeo, publicado no canal oficial da emissora, tem mais de 750 mil visualizações. Ou seja, certamente eu não fui afastado por baixa audiência. Mas enfim, voltando aqui à pauta, hoje uma das cadeiras do STF está ocupada por um magistrado apelidado de xerife pelo seu colega de tribunal.
E esse juiz xerife já censurou matéria da imprensa, já suspendeu contas de pessoas físicas, né, nas redes sociais, já violou a garantia da imunidade parlamentar, já decretou prisão inconstitucional. E eu estou aqui tentando fazer a minha parte, né, para responsabilizar esse ministro pelos eventuais excessos e abusos de autoridade que ele cometeu. E quer saber, eu estou muito satisfeito com o resultado até agora. Ó, já são 2.679.000 assinaturas pressionando o Senado Federal para analisar o impeachment do Alexandre de Moraes. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, foi desmascarado ao bloquear suas redes sociais com medo da opinião pública. E a possibilidade de impeachment de um ministro do Supremo hoje é uma realidade no debate público. Façam essa experiência. Parem o vídeo e digitem lá no Google impeachment STF. Vocês vão ver que nas últimas 24 horas todos os veículos de comunicação noticiaram alguma coisa relacionada ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Até mesmo o Grupo Folha, o Grupo Globo, né, e o Grupo Estado, que se recusaram a noticiar o nosso abaixo-assinado, assimilaram o tema nas suas linhas editoriais. E não sejamos ingênuos, pessoal. Um fato político inédito, como o impeachment no STF, não se constrói do dia para a noite. Por isso soa tão ridículo e patético um argumento como esse aqui. O Caio Coppola sabe, quando o mito sabe, que não tem a menor possibilidade de um impeachment desse passar, porque não tem a adesão dos senadores. Jura, Nando? Isso é óbvio. Se já tivesse adesão da maioria qualificada dos senadores, eu não precisava organizar um abaixo-assinado e mobilizar milhões de pessoas para tentar influenciar o Congresso a fazer a coisa certa e a coisa justa. E se você não acredita em mim, quem que você acha aí que é hoje o melhor deputado federal do Brasil? Eu não gosto do Kim Kataguiri, ou não gostava do Kim Kataguiri, mas é uma pessoa que eu aprendi a respeitar. Porque hoje ele é o melhor deputado federal que tem na Câmara dos Deputados. E isso não é nenhuma opinião, isso é um fato. Olha, Nando, é impressionante a confusão que você faz entre o que é fato e o que é opinião. Mas não é esse o ponto aqui. Vamos ver o que o Kim Kataguiri, o seu novo deputado favorito, tem a dizer sobre um processo de impeachment. Quando o Cunha acolheu a denúncia contra a Dilma tinha maioria para derrotar a denúncia. Foram os meses depois de trabalho, de pressão, depois da abertura do pedido de impeachment, foi a cobertura da imprensa na comissão especial, foram as manifestações que fizeram com que posteriormente se formasse maioria. Às vezes as pessoas se esquecem, né, que o impeachment é uma construção, não é um negócio que, eu só protocolo uma denúncia quando eu já tenho maioria parlamentar para derrubar o presidente. Não, isso se constrói ao longo do tempo. Bom, agora que um rapaz de 20 e poucos anos já te explicou como as coisas funcionam, vamos recapitular, Nando. Se há evidências robustas de que o ministro Alexandre de Moraes cometeu crime de responsabilidade, se ele já foi, inclusive, denunciado por um senador da República no Congresso Nacional, se milhões de pessoas já se manifestaram por escrito a favor do impeachment desse ministro, e se até a grande imprensa começou a noticiar o tema, porque logo você, que se diz um conservador e, por consequência, um inimigo do autoritarismo e um defensor da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, do devido processo legal, porque logo você passou um mês em silêncio e ainda por cima quer boicotar o impeachment? A pergunta, claro, é meramente retórica, porque a resposta já está no vídeo. Vamos supor que exista um impeachment do Alexandre de Moraes. Quem é que vai indicar o nome para o lugar? O mito. Você confia em Jair Bolsonaro para colocar novos nomes na Suprema Corte? Eu te devolvo a pergunta, Nando. Você confia no Michel Temer, nosso ex-presidente réu por corrupção, denunciado durante o exercício do cargo? Então, foi o Michel Temer que indicou o Alexandre de Moraes. E nenhum outro ministro do STF tomou medidas tão arbitrárias como ele. De novo, censura à imprensa, fechamento de redes sociais, violação de imunidade parlamentar, por aí vai. Mas enfim, a sua justificativa para não apoiar o impeachment ficou muito clara. Para você, é melhor manter um ministro xerife que comete crime de responsabilidade do que deixar o presidente da República escolher um outro integrante para o STF. Ok, tá entendido. O problema, Nando, é que esse tipo de oposição tem nome e sobrenome. Se chama quanto pior, melhor. E estes são os fatos. Esta é a realidade. Esta é a verdade. Engula! Engula! Bom, pessoal, para fechar, eu queria me dirigir ao público do Nando Moura, que gentilmente me prestigiou até aqui com a sua atenção e com a sua audiência. Percebam que eu fiz o exato oposto
do que o Nando tem feito comigo e fez novamente no seu vídeo impeachment do Coppola. Eu não usei nenhum adjetivo para depreciá-lo, eu não fiz nenhuma especulação sobre o seu caráter, eu não coloquei nenhuma palavra na sua boca e eu não fiz insinuações levianas sobre as suas fontes de renda. É esse tipo de comportamento ético e é esse compromisso com os fatos que vocês vão encontrar por aqui no Boletim Coppola. Por isso, eu reforço o apelo que eu fiz no começo do vídeo. Não tenha youtuber de estimação e seja cético em relação aos seus influenciadores, né? Inclusive em relação a mim, porque ninguém é dono da verdade. Então, fica de novo o convite para vocês se inscreverem no canal e me seguirem nas redes sociais. Né? E muito obrigado por compartilharem mais esse vídeo. Não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus.